palavras dizem: quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Porque nós temos tido tantos complexos de inferioridade na nossa vida, estamos tendo alguns problemas para largarmos aquilo que tem desagradado a Deus, aquilo que tem nos impedido de aproximarmos do Senhor. E a palavra de Deus, ela é o antídoto para nós sairmos dessas situações que têm nos aprisionado nos desejos da carne, nos desejos desse mundo, e nos impedido de vivermos o melhor de Deus para as nossas vidas. E uma das coisas fortes que nos faz nós mudarmos a nossa maneira de ser, o nosso comportamento, é se nós tomarmos conta da nossa mente. A Bíblia fala que se tem uma coisa que eu e você nós devemos guardar, é a nossa alma. A alma, vocês sabem que por muitos anos as pessoas entendiam que o coração era a parte mais importante. Porque quando você está diante de uma situação difícil, diante de um medo, o coração acelera, você fica meio que apreensivo. E aí eles diziam que a parte importante era o coração. O coração é você pensar com o coração. E quando chegou o advento do século XX, eles entenderam que era a emoção, o emocional, a alma, essa sim que era a fonte da emoção, aquilo que gerava medo, aquilo que te impulsionava você ir para frente. Então, quando a Bíblia fala de alma, ela fala de coração, ela está falando da alma, ela está falando da forma de você pensar, da forma de você raciocinar. E ela disse que se tem uma coisa que você e eu precisamos guardar na nossa vida, é a nossa alma, a nossa forma de pensar. Interessante que a palavra de Deus, ela diz que os nossos olhos são a janela da alma. E aí a gente precisa estar atento àquilo que nós estamos vendo, àquilo que você tem assistido. Porque as coisas que você tem assistido, as coisas que você tem visto, elas podem se tornar fundamentais na sua vida para formar quem você é. E você é aquilo que você tem praticado. Você não é, às vezes, aquilo que você fala. Você é aquilo que você pratica. Suas atitudes, elas definem quem você é. Tem aquele ditado que a gente fala, né, que a boca fala do que o coração está cheio. E nós temos sido tão bombardeados por tantas coisas, tantas situações nas mídias sociais, nas TVs, nos jornais, tantas informações negativas que têm às vezes influenciado na nossa vida, na nossa maneira de ser, e muitas das vezes nos feito desanimar das coisas da vida, desanimarmos da família, dos negócios, do nosso país, do nosso bairro. E a Bíblia, ela pede para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos colocando diante dos nossos olhos. E chega até a dizer que eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Porque se você começa a colocar coisas ruins, coisas negativas diante dos teus olhos, da tua vida, você começa a se modelar a esse tipo de informação que você está recebendo. Mas como a Bíblia, ela crê que eu e você somos pessoas separadas por Deus para fazermos a diferença nessa terra, nessa sociedade, Ele pede para nós tomarmos cuidado com aquilo que nós estamos vendo, para nós tomarmos cuidado com aquilo que estão colocando diante dos nossos olhos, para não nos contaminarmos, para não rebaixar quem nós somos.
E o Senhor, Ele disse que você e eu somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ela diz para nós não nos conformarmos com este mundo, Romanos 12, 2. Não te conforme com esse mundo, não te conforme com a maneira de pensar desse mundo, não se conforme com as coisas negativas que têm ocorrido nesse mundo, mas transforme a sua mente, seu coração, pela palavra de Deus, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E é interessante que o autor, em Lamentações, ele estava se preparando constantemente para momentos como esse, momentos de adversidade, de frustrações, de lutas, labutas, que ele se depararia diante dos seus olhos. E ele diz: eu trato a minha mente com cuidado, eu protejo a minha mente trazendo coisas boas, trazendo na minha mente coisas que me trazem esperanças, coisas que me jogam para frente, coisas que me levantam para cima, coisas que vão fazer com que eu possa avançar, para que eu possa construir algo duradouro e permanente nessa terra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, a Bíblia diz: mas vós sois uma geração eleita, somos escolhidos por Deus para ser uma geração, para fazermos a diferença. A Bíblia diz: o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque parece loucura, e nem pode entendê-las, porque se discerne espiritualmente. Mas nós conhecemos bem tudo, e de ninguém somos discernidos, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-los? Nós, pois temos a mente de Cristo. Aqueles que têm a mente de Cristo, eles não estão enxergando por vista, eles estão enxergando por visão. Eu não sei o que pode passar daqui a alguns instantes, mas eu só sei que eu serei vitorioso com a graça e a misericórdia de Deus através da minha vida. Olhar por visão é você olhar pela fé. Você não pode ver, você não pode tocar, você não pode às vezes sentir, mas você tem a certeza e a convicção que vai acontecer através da sua vida, vai acontecer na sua vida. E a palavra de Deus, ela diz que para você ter fé, você precisa ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que vai te trazer esperança, é aquela que vai te fazer acreditar, é aquela que vai te incentivar a você acreditar na instituição chamada família, é aquela que vai fazer você acreditar que o filho pode melhorar, que o filho pode ser algo extraordinário, alguém extraordinário. A palavra de Deus é aquela que diz que o teu filho não foi dado por Deus para te desonrar, para trazer vergonha para você, mas foi gerado por Deus para trazer honra, para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, glorificar a tua vida, honrar a tua vida. A palavra de Deus é aquela que nos traz vida e nos traz vida com abundância. E aí, diante de tantas lutas, diante de tantas situações adversas na vida, muitas pessoas elas têm desistido no meio do caminho, desistido de lutar, desistido de viver, diante de tanta intensidade nas batalhas que tem enfrentado. E Dr. Augusto Cury, ele fala que ele desenvolveu uma técnica ao longo do seu trabalho, da sua profissão, e ele é um dos homens mais renomados por todo o globo, tem desenvolvido estratégias, tragam informações, experiências, estatísticas, coisas muito valiosas para o nosso tempo. E ele traz o seguinte, que uma das estratégias que nós precisamos usar para nós
entendermos de fato quem somos e somos atores principais da história chamada vida, da nossa vida, e pessoas que viemos nessa terra para fazermos a diferença, ele cita 3 fundamentos importantes, e esses fundamentos nós já conhecemos eles, que esses fundamentos são bíblicos, mas ele de fato ele tem aplicado cientificamente aos seus pacientes e feito teses de doutorado, mestrado por todo o globo. E ele diz que esses 3 fundamentos: você duvidar da sua mente, você criticar a sua mente e você determinar algo na sua mente, vai fazer com que você possa pegar e chegar até o final, para que você possa chegar vitorioso até o fim daquilo que você propôs a fazer, seja ele num relacionamento conjugal, seja ele num relacionamento sentimental, seja ele na tua vida, porque o Senhor, ele fala: os meus planos são maiores do que os planos de vocês, os meus caminhos são maiores do que os caminhos de vocês, e eu sei o plano que eu tenho para vocês. Eu tenho o plano de fazer vocês prosperarem, eu tenho o plano de fazer vocês felizes, eu tenho o plano de ver vocês alegres, satisfeitos, eu tenho o plano de justiça para a vida de vocês, eu tenho o plano que vocês possam comer o melhor dessa terra, porque eu fiz vocês mais do que vencedores, e se vocês creem em mim, tudo é possível ao que crer. Veja bem que essa é uma técnica bem conhecida de nós que temos convivido com a palavra de Deus e ouvido a sua palavra, e temos falhado em alguns momentos em colocar essas técnicas em prática. Técnicas essas que têm ajudado milhões de pessoas nos seus consultórios, nos consultórios médicos. Ela também tem ajudado milhões de pessoas, daquelas que estão na igreja do Senhor Jesus Cristo, e tem colocado em prática. O diabo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Quer matar os teus sonhos, quer roubar a tua paz, quer destruir a tua família. O diabo também, a Bíblia diz, Jesus denuncia e fala que ele é um mentiroso, e ele é o pai da mentira. Ele nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele profere daquilo que lhe é próprio, porque ele é mentiroso e é o pai da mentira. Ele age astutamente para desqualificar aqueles que irão herdar a salvação, colocando nas nossas mentes que nós não podemos, que nós não conseguimos, que nós somos um fracasso, que nós não temos condições de vivermos melhor do que aquilo que nós estamos vivendo, que nós somos pessoas que temos que viver uma vida frustrante, e diz até que isso é uma provação de Deus ou um castigo de Deus para as nossas vidas, e é uma mentira do diabo. A Bíblia fala em Apocalipse capítulo 3, que quando o acusador ele é retirado das nossas vidas, aí aparece salvação, aparece paz. Satanás, ele quer acusar, Satanás, ele quer mentir para nós, dizendo que nós não somos capazes, e aí nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Se nós trazermos à nossa memória a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquela que diz quem nós somos de fato. Você é aquilo que Deus diz que você é. Você tem aquilo que Deus diz que você tem. E nós não precisamos acreditar nada mais a não ser aquilo que Deus prometeu. E Deus, ele é fiel. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Porque ele não é homem para que mintas, e nem filho do homem para que arrependa. Se ele disse que você é capaz, pode ter certeza que você é capaz. Se você buscar a palavra de Deus, buscar o reino de Deus, buscar primeiramente o reino de Deus, buscar primeiramente a justiça de Deus, você pode ter certeza que tudo
que você necessita para viver uma vida extraordinária aqui nessa terra, o Senhor Ele vai preparar para você, vai abrir portas, colocar diante de você pessoas estratégicas que vão fazer com que você possa chegar aonde Deus Ele sempre sonhou que você estivesse. Somos uma geração eleita, mas também somos sacerdócio real, somos sacerdotes de nós mesmos. Nós somos hoje pessoas que temos a liberdade de entrarmos no Santo do Santo pelo novo e vivo caminho, a saber, Jesus Cristo. O véu foi rasgado, o santíssimo lugar foi aberto para aqueles que têm um coração quebrantado, aqueles que entendem que o nosso Deus, Senhor e Salvador das nossas vidas, é aquele que perdoa os pecados, que salva vidas, que acredita no melhor do ser humano possa fazer aqui nessa terra. Sendo assim, nós temos o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nas nossas incapacidade de produzirmos os resultados que Deus Ele quer que nós venhamos produzir. Ele nos deu o Espírito Santo e nós devemos nos alinhar com o Espírito Santo. Nós devemos nos aproximar, nos tornarmos íntimos do Espírito Santo, porque Ele é aquele que vai nos convencer de todo pecado, de todo juízo, de toda justiça, de tudo aquilo que nós precisamos ser para sermos quem Deus quer que sejamos. Ele nos deu o seu Espírito para nos auxiliar, nos ajudar nas nossas incapacidades. Eu não consigo, estou com dificuldade. E aí quando você pede a ajuda do Espírito Santo, porque queira você não, mas Deus Ele colocou em mim e você um propósito de melhorarmos quem somos dia após dia. Ele acredita nisso. Ele diz que o caminho do justo, ele é como a luz da aurora. Ele vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Deus, Ele acredita que você vai melhorar mais e mais com a ajuda do Espírito Santo, você duvidando das investidas de Satanás, duvidando da sua própria mente, que às vezes quer te colocar para baixo, quer te jogar espírito e complexos de inferioridade na tua vida. Ele crê que você vai superar esses momentos, você vai continuar avançando, você vai vencer, você vai superar e você vai glorificar e bendizer o nome do teu Deus a quem você serve. A Bíblia diz: aqueles que creem na sua promessa vão ver 1000 caindo ao seu lado, vão ver 10.000 caindo à sua direita, mas você e eu não seremos atingidos. Então somente nós guardarmos as nossas emoções, guardarmos a nossa mente da investida de Satanás. É uma fé da inteligência, não é uma fé emocional. A fé emocional é aquela que você acredita, que você crê, mas nos momentos em que você vê a adversidade com os seus olhos, você desiste, você para, você retrocede, você volta para trás. Mas a fé inteligente é aquela que você acredita, que você continua, que você luta, que você persevera, que você busca opções para você continuar, e quando passa o tempo, você vence. Porque com Cristo Jesus é vencer ou vencer. Você e eu somos mais do que vencedores. Ele fez a mim e a você mais do que vencedores. Devemos também criticar a nossa mente, porque a nossa mente ela é virtual, a nossa mente ela não é real. Ela é virtual e ela é influenciada por ocasiões externas e que nós estamos vendo. E se você acreditar na sua mente, você acreditar nas suas emoções, você vai ser levado para um caminho de dor, de destruição, de frustração. E é fato isso, porque a Bíblia ela já diz que
o coração do homem é enganoso. A mente do homem, ela é enganosa. E por isso, nós precisamos de um alvo. E esse alvo é Cristo. Cristo é a palavra de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. A palavra de Deus, ela é o Verbo, ela é a palavra que vai nos direcionar a nós vivermos uma vida extraordinária, ainda aqui nessa terra e por toda a nossa eternidade. Isaías 1,19 diz: se nós quisermos e ouvirmos a palavra do Senhor, se dermos atenção, se dermos crédito para essa palavra, nós iremos comer o melhor dessa terra. Porém, se nós desprezarmos essa palavra, se nós não dermos crédito para ela, o que virá sobre a nossa vida é espada. E por isso que tantas pessoas têm sofrido, têm vivido vidas de derrota, porque têm desprezado a palavra de Deus e os seus princípios. E isso tem feito tanta diferença na vida das pessoas. Quanto mais você se aproxima da palavra de Deus, mais você amadurece, mais você cresce, mais aumenta a sua fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível você agradar a Deus. Mas quando você se enche de fé, você passa a agradar a Deus. E para você encher de fé, você começa a se aproximar mais da sua palavra, ouvir mais da sua palavra, ser confrontado mais por meio da sua palavra. E aí você desperta a fé, uma fé inteligente, que ela é estruturada por meio da palavra de Deus, que ela tem como alicerce a palavra de Deus, não uma fé emocionalista, mas uma fé firme, concreta, real, que tem o poder de fazer com que você chegue e alcance as promessas de Deus para a sua vida. Criticar a sua mente, sim, porque as nossas mentes, principalmente hoje, têm sido bombardeadas pelas mídias sociais, pelas TVs, pelos jornais, e nós podemos perceber o quanto de notícia ruim, falsa, as famosas fake news estão tomando conta de nós hoje em dia. E isso tem influenciado, e às vezes colocado em você complexos de inferioridade para tentar te parar, tentar inibir você de comer o melhor dessa terra. Mas quando você começa a entender que a sua mente, ela é virtual, que você que pode escrever a história da tua vida, porque Deus, Ele te fez como o ator principal da tua vida, você começa a olhar o alvo, e esse alvo, ele é Cristo, e esse alvo sendo Cristo, Ele é que tem os princípios, é que está te dizendo aonde você vai chegar, aonde que Ele quer que você esteja, e você começa então a criticar as suas emoções, você começa a buscar dentro de você coisas que foram escritas por Deus no seu coração. Porque a Bíblia fala em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 15, que Deus, Ele escreveu a lei dele nos nossos corações. A sua lei está escrita nos nossos corações, na nossa mente, na nossa emoção. Nós sabemos quando estamos certos e quando estamos errados. Lá dentro de nós há essa situação que vai nos ora acusar, ora nos absorver por meio da nossa consciência e dos nossos pensamentos. E quando nós começamos a parar, refletir e criticar aquilo que nós estamos fazendo de errado, que temos vontade de fazer errado, nós começamos a olhar pelo lado da razão. E nós buscamos na palavra de Deus para alimentarmos o nosso espírito, nutrirmos a nossa alma
e fortalecermos a nossa fé para que possamos fazer aquilo que é certo. E aí iremos avançar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele fala também de nós determinarmos, sermos pessoas determinadas. Tem pessoas que terceirizam as suas decisões a outras pessoas, quer tomar atitudes e não tem como tomar uma atitude, e aí elas começam a pedir outras pessoas para lhe dar conselhos, e muitas das vezes esses conselhos não são conselhos, são opiniões, porque eu tenho sempre dito que conselho só pode te dar 3 tipos de pessoas. Aquelas pessoas que te amam, elas estão habilitadas para te aconselhar. Aquelas pessoas que tiveram uma experiência empírica, elas passaram por um momento difícil na sua vida, momentos esses que são semelhantes ao seu, elas venceram essas batalhas e elas estão qualificadas para te aconselhar. Outra pessoa que pode te aconselhar são aquelas pessoas que são profissionais, estudaram, colocaram em prática, têm ajudado várias pessoas e têm visto pessoas superar todos esses momentos difíceis que têm vivido. Essas pessoas, elas podem te aconselhar. Aí sim, e a Bíblia diz que no meio de conselhos, numa multidão de conselhos, o governo se firma. E a palavra de Deus é o maior e melhor conselheiro para que você possa tomar decisões assertivas para a sua vida, seja ela na área sentimental, na área conjugal, financeira, familiar, social, emocional, espiritual, ministerial, qualquer que seja a área da sua vida. Eles dizem para determinarmos aquilo que nós queremos, aquilo que nós necessitamos, aonde nós queremos chegar. A Bíblia chama isso de nós profetizarmos. Se nós profetizarmos, e Marcos capítulo 11, no versículo 22, a Bíblia fala: tende fé em Deus, fé em Deus. E se você disser a esse monte, erga-te, lança-te no mar, vai acontecer. Quantos já não ouviram falar: eu tenho um monte de problemas? A Bíblia está dizendo que se você tiver em fé em Deus, e você determinar, e você profetizar que esse mal ele vai se acabar, que vai sair da sua vida, que você vai chegar aonde o Senhor ele quer que você chegue, e Ele quer que você chegue num lugar de paz, de alegria, de justiça, aonde é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode ter certeza que se você não desistir no meio do caminho, que se você vencer a dor, porque a dor todos nós temos e teremos, mas aqueles que perdem para a dor são pessoas que se transformam em perdedores. Mas aqueles que continuam, aqueles que perseveram, aqueles que vão até o fim, aqueles que lutam, aqueles que buscam estratégias diferentes para alcançar o objetivo, esses irão vencer a dor e irão se transformar mais do que vencedores. E é esse que o Senhor quer que eu e você sejamos, mais do que vencedores, porque Ele já venceu o mundo. João capítulo 16, versículo 33, a Bíblia diz: eu estou dizendo isso para vocês, para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, no mundo vocês enfrentarão dificuldades, lutas, labutas tão difíceis que irão tentar destruir vocês. Mas eu venci o mundo. Se vocês pegarem as minhas estratégias, se vocês pegarem os meus princípios, colocarem em prática na vida de vocês, vocês vão superar. E vocês se tornarão vencedores, porque eu já venci por vocês. Eu quero que você coloque-se de pé. Eu quero que você comece a criticar esses pensamentos errados que têm vindo na sua vida. Eu quero que você comece a duvidar desses pensamentos que têm dito que você não é nada, que você não é ninguém. Valorize aquilo que você tem. Valorize aquilo que o Senhor Ele te fez para ser. Valorize, porque você é uma pessoa especial para Deus. Você é mais do que vencedor.
Ele te fez mais do que vencedor. Ele te fez para marcar essa geração. Você é uma nação escolhida por Deus para fazer a diferença na sua geração. Você é um sacerdócio real, onde você pode entrar no trono da graça de Deus pelo novo e vivo caminho por meio do Senhor Jesus Cristo.